Glória a Deus, que a paz e a graça vos sejam multiplicados, amém? Nós vamos dar continuidade à leitura do livro, hoje o dia 2, no nosso livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, né? Pega aí o papel, pega a caneta para você anotar aí as suas respostas, né? Hoje eu, pastor e a Laís, estivemos ali meditando, fazendo esse estudo e nós ficamos maravilhados com o que Deus revelou nesse dia de hoje. E eu tenho certeza que o Senhor vai revelar muitas coisas também para você, tá certo? O dia 2 hoje, da primeiro módulo, né? Jesus é o exemplo. Deixa eu orar para que você possa estar aí vivendo mais de Deus. Pai, abre o nosso entendimento, retira as escamas dos nossos olhos. Nós queremos te conhecer e fazer a tua vontade. Nos capacita para isso, para que nós venhamos viver assim, dessa maneira, podendo desfrutar mais do Senhor em nossas vidas. Capacita-nos para isso em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos lá. Jesus é o exemplo. Interprete a experiência à luz da Bíblia. No decorrer deste curso e durante toda a sua vida, haverá ocasiões nas quais você terá vontade de reagir conforme suas experiências ou sua própria sabedoria. Agir assim trará problemas para você. A diretriz deve ser a seguinte: tome sempre a Bíblia como referência da verdade, ou para que o Espírito Santo revele a verdade. Tem um negocinho aqui do lado que diz assim: Jesus procurava observar onde o Pai estava agindo e juntava-se a Ele. No quadradinho diz assim: procure observar a maneira como Deus fala e como Ele age nas Escrituras. Tome suas decisões e avalie suas experiências à luz dos princípios bíblicos. Quando você estudar a Bíblia, não baseie sua decisão no caso isolado. Procure encontrar a maneira usual de Deus trabalhar ou agir por toda a Bíblia. Quando aprender a forma como Deus operou ao longo da história, você pode confiar em que Ele vai agir da mesma maneira em sua vida. A sua experiência é válida somente se for confirmada pela Bíblia. Jamais nego qualquer experiência que alguém tenha tido. No entanto, sempre reservo para mim o direito de interpretá-la segundo minha compreensão da Bíblia. Às vezes, algumas pessoas ficam aborrecidas comigo e dizem: olha aqui, não me importa o que você diga, eu passei por essa experiência. Respondo da maneira mais educada possível, dizendo: não estou duvidando da sua experiência. O que estou questionando é a interpretação daquilo que você experimentou, pois isso não está de acordo com a palavra de Deus. Nossas experiências não podem ser nossos guias. Cada experiência deve ser controlada e compreendida à luz da Bíblia. O Deus revelado na Bíblia não muda. Primeira perguntinha para nós aqui, Verifique se você entendeu esta ideia. Marque as afirmações seguintes com V de verdadeira ou F de falsa. Primeiro, interpretações humanas de minhas experiências são uma maneira eficaz de conhecer Deus e também de segui-lo? E aí, você vai marcar V ou F. 2. Devo sempre avaliar minhas experiências à luz das verdades encontradas na palavra de Deus? Você vai marcar V ou F. 3. É possível ter uma visão distorcida de Deus se eu não comparar minhas experiências com as verdades bíblicas? Marque V ou F. 4. Posso confiar em Deus? Posso confiar em que Deus vai operar em minha vida de maneira semelhante ao que eu observo em toda a Bíblia? V ou F.
verdadeiro ou falso? Vamos lá, continuando a leitura. Se você quiser parar para pensar, voltar ao vídeo, pode fazer, tá bom? Mas vamos continuar na leitura. Ó. A primeira afirmação é falsa, as outras três são verdadeiras. A frase número 1 é falsa, pois as suas experiências devem ser interpretadas à luz da Bíblia. A experiência por si só não é uma diretriz confiável. É preciso ter cuidado ao isolar uma única experiência do contexto da Bíblia. É necessário ver a maneira como Deus opera em toda a Bíblia. Você jamais incorrerá em erro se, sob a instrução do Espírito Santo, permitir que a Bíblia seja o seu guia. A Bíblia é o seu guia. Os cristãos estão cada vez menos buscando orientação na Bíblia para a sua fé e prática. Por esse motivo, as pessoas estão buscando soluções, programas e métodos mundanos que aparentam ser a resposta para os problemas espirituais. Eu uso a palavra de Deus como guia para aquilo que devo fazer. Algumas pessoas dizem, isso não é prático. Querem que eu me afaste da Bíblia e confie nos caminhos do mundo ou na experiência pessoal. Como discípulo de Cristo, não posso abandonar a direção que encontro na Bíblia. A Bíblia é meu guia de fé e prática. O que fazer para que a palavra de Deus seja nosso guia? Quando busco a direção de Deus, insisto em seguir as diretrizes que encontro em sua palavra. A lição de ontem é um exemplo. Será que Deus chama as pessoas sem dar todos os detalhes de uma só vez? Sabemos que Deus chamou Abraão para seguir desta maneira. É este o padrão que aparece sempre na Bíblia? Uma pergunta para nós. Leia os seguintes versículos. Eles falam sobre o convite que Deus, por meio de Jesus, faz às pessoas para que o sigam. Escreva o nome das pessoas que foram chamadas, sem receber muitos detalhes sobre o que o futuro reservava para elas. Então, anote aí os versículos. O primeiro, para você vai escrever também o nome da pessoa que está nesse versículo, para você ir procurar lá. Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 20. Essa é a primeira pessoa. Coloca aí o nome dela, né? Segundo, Mateus capítulo 4, 21 e 22. Terceiro, Mateus capítulo 9, verso 9. E quarto, Atos 9, versículo 1 ao 20. Pode dar uma pausa no vídeo e procurar o nome dessas pessoas que foram chamadas por Jesus, mas não tinham ali tanta definição do que o futuro esperava por elas, tá bom? Continuando a leitura, ó. Em alguns casos, Deus forneceu mais detalhes do que em outros. Olhamos para o chamamento de Moisés e vemos que Deus deu a ele uma ideia mais clara da tarefa que havia de realizar do que em outros casos. Em todas as situações, no entanto, as pessoas tinham de ficar perto de Deus para ter direção diariamente. Para Moisés e os filhos de Israel, Deus proveu liderança diária por uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. A Pedro, André, Tiago, João, Mateus e Paulo. Estes nomes são as respostas das atividades acima. Deus não revelou muitos detalhes sobre a tarefa que havia de cumprir. Ele disse apenas: siga-me e mostrarei o caminho a vocês. Uau! Qual a vontade de Deus para a minha vida? Quando as pessoas procuram conhecer e fazer a vontade de Deus, muitas fazem a seguinte pergunta: qual é a vontade de Deus para a minha vida?
tive um professor no seminário, Dr. Gaines, que dizia: se fizer a pergunta errada, você terá a resposta errada. Às vezes achamos que toda pergunta é legítima. Quando buscamos uma determinada resposta para ela, esta é sempre errada. E ficamos sem saber o que está acontecendo. Verifique sempre se está fazendo a pergunta certa antes de continuar buscando a resposta. Do ladinho tem assim, falando, a pergunta correta é: qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Então, continuando aqui, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Esta não é a pergunta certa. Creio que a pergunta correta é: qual é a vontade de Deus? Uma vez conhecendo a vontade de Deus, posso então ajustar minha vida a Ele. Em outras palavras, devo saber qual é o propósito de Deus. Quando souber o que Deus está fazendo, saberei o que devo fazer. A ênfase precisa ser colocada em Deus e não em mim. O exemplo de Jesus. Para saber como conhecer e fazer a vontade de Deus, nosso melhor exemplo é Jesus. Durante os 33 anos que passou na terra, ele cumpriu cabalmente todas as tarefas que Deus lhe deu. Jamais deixou de realizar a vontade do Pai. Jamais pecou. Você gostaria de saber como Jesus veio a conhecer e realizar a vontade de Deus? E aí, você gostaria? Aqui, pergunta para nós. Leia João 5, 17, João 5, verso 17, verso 19 e verso 20. E responda as perguntas. Quem está sempre trabalhando? O que o filho pode fazer por si só? Primeiro, quem está sempre trabalhando? Responda aí. Segunda pergunta, o que o filho pode fazer por si só? Terceira pergunta, o que faz o filho? Quarta pergunta, por que o pai mostra ao filho tudo o que ele faz? João 5, 17, 19 e 20 diz assim, mas Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Disse-lhe, pois, Jesus, em verdade vos digo, que o filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente, porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E maiores obras do que estas ele mostrará, para que vos maravilheis. Então, você pode pausar aí e dar as respostas para as 4 perguntas agora, tá bom? Vamos lá, continuando a leitura. Essa é uma das afirmações mais claras de como Jesus sabia o que fazer. A declaração de Jesus quanto a conhecer e realizar a vontade de Deus poderia ser resumida assim. O exemplo de Jesus. Primeiro ponto, o Pai trabalha até agora. Segundo ponto, agora Deus me põe a trabalhar. Terceiro ponto, não faço nada por minha própria iniciativa. Quarto ponto, fico observando para ver o que o Pai está fazendo. Quinto ponto, faço aquilo que vejo o Pai já está fazendo. Aquilo que vejo que o Pai já está fazendo. Faço aquilo que vejo que o Pai já está fazendo. Sexto ponto, veja o Pai me ama. E último ponto, ele me mostra tudo o que ele mesmo está fazendo. Olha só, este exemplo é para a sua vida pessoal e para a sua igreja. Não é apenas um método, passo a passo, para conhecer e fazer a vontade de Deus. É uma descrição de um relacionamento de amor pelo qual Deus realiza os seus propósitos. Eu resumiria tudo da seguinte maneira: procure ver onde Deus está agindo e junte-se a Ele. Deus está sempre agindo ao seu redor. Neste momento, Deus está agindo ao seu redor e na sua vida. Uma das maiores
tragédias entre o povo de Deus é que enquanto as pessoas anseiam profundamente ter uma experiência com Deus, elas na verdade estão tendo experiências diárias com Ele, só que não se apercebem disso. Até o final deste curso, você terá aprendido muitas maneiras de reconhecer claramente a atividade de Deus na sua vida e ao seu redor. O Espírito Santo e a palavra de Deus o instruirão e ajudarão a saber quando e onde Deus estará agindo. Quando souber com certeza onde Ele estiver agindo, então irá ajustar a sua vida para unir-se a Ele. Você experimentará a atuação de Deus em sua vida quando você tiver esse tipo de relacionamento íntimo de amor com Deus. Conhecerá e realizará a vontade dEle e o experimentará de maneira nunca antes conhecida por você. Eu não posso alcançar este alvo por você. Deus é o único que pode levá-lo a ter este relacionamento. Mais uma pergunta para nós. Veja o diagrama que se encontra na terceira capa deste livro. Leia as 7 realidades das experiências com Deus. Personalize e escreva a primeira afirmação na primeira pessoa do singular, tomando-a como sua própria afirmação. Mais adiante examinaremos mais a fundo estas 7 realidades. E agora as perguntas finais para você. Faça a revisão do estudo de hoje, ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou versículos que quer que você compreenda, aprenda ou pratique, sublinhe-os, depois responda as perguntas. Qual foi a afirmação ou versículo mais importante que você leu hoje? Escreva a afirmação ou versículo com suas próprias palavras, com uma oração de resposta. O que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? Procurarei entender o que Deus diz. O resumo, né? Procurarei entender o que Deus diz e ver como Ele age na Bíblia. Tomarei minhas decisões e avaliarei minhas experiências com base nos princípios bíblicos. A Bíblia é meu guia de fé e prática. A pergunta certa é: qual é a vontade de Deus? Procurarei ver onde Deus está trabalhando para juntar-me a Ele. Deus está sempre agindo ao meu redor. Depois eu vou tentar colocar o diagrama também aí, tá bom? E você pode voltar o vídeo quantas vezes quiser para responder essas perguntas. Mas comente aí sobre essas respostas, qual foi a afirmação ou versículo mais importante que você leu, né? É a primeira pergunta. Escreva a afirmação ou versículo com suas próprias palavras, como uma oração de resposta a Deus. E por último, o que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Pai, abençoa com sabedoria e entendimento. Revela os teus segredos a cada um deles, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amanhã temos mais uma aula. Deus abençoe.